gente entra um pouquinho nos procedimentos mamográficos, porque então a gente tem todos esses métodos diagnósticos para a leitura da mama, tá? Só que cada um tem a sua particularidade, né, que a gente viu. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um. A gente vai falar da mamografia, a gente vai falar da tomossíntese, vai falar da ecografia, da ressonância, da ultrassonografia e da termografia das mamas. Então, quando a gente fala da mamografia, a gente já sabe que, mundialmente falando, até mesmo pela Organização Mundial da Saúde, é o melhor método para detecção precoce do grângulo da mama. Ou seja, qualquer alteração inicial na mama, que a gente fala grângulo da mama, a mamografia é presente. Sendo possível a detecção de microcalcificações e primeiras indicações de um grângulo em fase inicial, ou seja, a primeira alteração de um nódulo ou até mesmo de um CA de mama, é a mamografia que é responsável. Devido às causas relacionadas e às dificuldades amostradas na realização desses exames, foi criada aí a periodicidade da realização anualmente. Isso após os 35 anos e 40. E a complementação por métodos adicionais. Então, eu posso fazer a mamografia e vir com qualquer um desses métodos. A tomossíntese, a ecografia, a ressonância, a ultrassom e a termografia. Lembrando que nenhum desses outros métodos que eu vou falar para vocês substitui a mamografia, são sempre exames adicionais. Tá? Então, fez a mamografia, pode fazer uma ultrassom. Fez a mamografia, pode ir para uma tomossíntese. Fez a mamografia, ecografia. Mas nunca só esses exames sozinhos, sempre em parceria com a mamografia, sendo o carro-chefe aí. Então, quais são as limitações de cada exame desse, né? Então, as limitações da mamografia no estudo de mama radiologicamente densa, que a gente viu ontem também. Então, a mama muito densa, a mamografia tem uma dificuldade visual de visualizar se tem alguma lesão ali, sendo benigna, sendo uma microcalcificação ou uma patologia até cancerígena. Então, para estudo de mama densa, ela não é indicada, ela tem uma limitação. Ela não consegue também diferenciar se essa lesão é cística ou sólida. Se esse cisto tem componente líquido ou esse cisto ele é mais sólido. Ela também não consegue essa diferenciação. Então, vai ter uma baixa especificidade para mama densa e lesões císticas ou sólidas. Porém, a mamografia ainda consiste no melhor método de screening, que eu comentei ontem para vocês, rastreamento ou triagem. Então, hoje, a gente sabe que os dois tipos de mamografia, ou ela é de screening ou diagnóstico, ela pode vir descrita dessa forma. Na detecção o quê? Do grângulo mamário. Qualquer alteração que existir inicialmente no grângulo mamário, isso preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Então, aí vem a mamografia. Porém, mamas muito jovens, que a gente viu também ontem, de 15 a 30 anos, que é uma mama bem densa, ela já tem limitação na mamografia. E se existe algum cisto de componente líquido ou sólido, ela já tem essa dificuldade de diferenciar se é um saquinho de água ou ele é mais firme sendo sólido. E a tomossíntese? É uma aplicação avançada da mamografia digital, onde a gente consegue avaliar a mama tridimensionalmente, diferente da mamografia convencional, que a gente só tem duas visões, tá, da mama, é 2D. A gente diz que a tomossíntese é uma mamografia 3D, três dimensões diferentes da mama. Tomo, né, vem de fatias e síntese, um resumo dessas fatias, por isso que é tomossíntese. Então, são obtidas múltiplas e finas imagens da mama, sendo avaliadas em monitores de alta resolução aí, havendo a compressão com a duração do exame menor. Então, o aparelho, ele é praticamente igual ao da mamografia. O que vai mudar é que o exame se torna mais rápido, né? Tem a compressão e a duração do exame é menor do que um exame em 2D. Reduz ou elimina efeitos de sobreposição do tecido mamário denso, na detecção de câncer de mama e na geração de resultados falsos positivos. Então, aqui, ó, é um aparelho de tomossíntese, muito parecido com o de mamografia, não tem tanta diferenciação assim visualmente falando, né? Então, é uma técnica nova e em evolução
o que não vai ser substituída pela mamografia no rastreamento do câncer de mama, e sendo indicada pelo médico, deve ser realizada em conjunto com a mamografia. Nós temos alguns locais que têm o aparelho de tomossíntese, porém não tem médico para laudar adequadamente esse exame e nem profissional capacitado para atuar com esse aparelho. Então, aqui é um exemplo de mamografia normal, 2D. Então, a gente tem crânio caudal, a visão da mama superior e inferior. E aqui, com um tubo angulado, a gente tem a visão lateromedial, oblíqua médio lateral. E já na tomossíntese, na crânio caudal, ó, a gente vai ter informações, muito mais informações do que no 2D. Né? Então, verifica que o tubo ele faz esse giro e acaba obtendo aí mais informações do que a 2D propriamente dita. Mas não vai substituir a mamografia, vai vir em parceria. Tá? A ecografia mamária, então, é um exame de primeira linha como complemento de outros exames, em particular a mamografia. É indicada para mamas, em especial de mulheres jovens, estão entre lá de 15 a 30 anos, e das grávidas, tá? Tem se mostrado mais eficaz com menor custo que auxiliar a mamografia e é um exame não doloroso, muito parecido com a ultrassonografia, não tem radiação. O que ela consegue diferenciar a ecografia, né? Então, a ecografia é estudo do eco, tá? Então, ela consegue diferenciar a lesão cística de sólida, porque vai soar um eco totalmente diferente, um componente cístico sólido de um componente mais líquido. Ajuda no estudo da mama radiologicamente densa e ajuda a diferenciar lesões benignas e malignas. Essa ajuda a diferenciar lesões benignas e malignas estão ligadas diretamente à vascularização. Como eu estou fazendo um exame que ele estuda o eco, então vai ter um som diferenciado, uma lesão benigna, pelo fato da vascularização, diferenciada de uma lesão maligna aí. Só que, como tudo tem seus papéis, tem as suas contraindicações aí, as limitações. Então, microcalcificações que podem ser de alguma forma apresentadas como grângulo da mama, ela já tem dificuldade. Mamas muito gordurosas também, e não é indicada para qualquer alteração inicial do grângulo da mama, ou até mesmo microcalcificações. Então, a imagem da ecografia é bastante elucidativa e faz a distinção entre nódulos e cistos, e também é indicada quando há predominância do tecido glandular, isso nas mamas das pacientes. Clientes mais jovens, né? Então, a gente tem um tecido glandular mais jovem, mais denso, ou sob terapia de reposição hormonal na pós-menopausa, que a gente viu também que não pode exceder mais de 3 anos, né? Uma terapia de reposição hormonal que afeta também a mama, podendo desencadear em um câncer de mama. Saindo, a gente tem a ressonância magnética, né? Então, a ressonância magnética, ela normalmente hoje é indicada inicialmente para mamas com prótese, né? Então, mas ela não deixa também de vir rastrear também vascularização tumoral, também ela é indicada, tá? Então, massas palpáveis não vistas na mamografia ou na ultrassom, ela consegue ver a ressonância, tá? Avalia lesões de uma mama extremamente densa e glandular, então, independente do tecido dessa mama sendo muito denso, uma mama muito jovem, que predomina aí o fibroglandular, ela consegue ver a ressonância, e também o extravasamento de silicone em implantes mamários. Então, a gente consegue fazer uma ressonância magnética com essas finalidades. Porém, tem que ter uma bobina própria à ressonância magnética e ser coberto pelo Sistema Único de Saúde, né? Ou até mesmo por convênio, ok? Então, a vantagem da ressonância, ela mostra a mama interna, ou seja, toda a parte vascular dessa mama, com maior conforto para a paciente, pode ser utilizado o meio de contraste, que é o gadolínio, que vai o quê? Evidenciar vascularizações de algumas lesões, sendo também eficaz e precocemente para verificar o câncer e o estadiamento dessa doença, e existente como, por exemplo, o câncer de mama. Então, a gente consegue verificar a existência e a vascularização de uma lesão tumoral, principalmente pelo fato do uso, né, do meio de contraste aí que vai dar uma maior evidência.
Algumas acham desconfortável, é um exame que é diferenciado aí, né? Então, algumas mulheres mencionam que é um exame muito demorado, que a posição é bem constrangedora, né? Assim, bem desconfortável, né? Então, ela tem que ficar em decúbito ventral, a bobina é colocada na região abdominal, tem um orifício aqui para ela colocar o rosto, um suporte para os dois braços, né? E as mamas ficam penduradas aqui nessa plataforma e é feito as aquisições das imagens. A ultrassonografia, então, é um método usado aí desde 1970, né, junto com a mamografia, e a principal diferenciação da ultrassonografia é a capacidade de distinguir entre um cisto e uma lesão sólida, né, principalmente pelas ondas sonoras aí. Também consegue revelar se tem algum abscesso, hematoma no silicone, tá? E é capaz de encontrar cânceres em mulheres de mama mais densa, que é de 15 a 30 anos, né? Que normalmente essas podem ser aí radiologicamente escondidas numa mamografia ou qualquer outro método de imagem, ok? E a termografia, não sei se por algum momento vocês já ouviram falar, né? Mas a termografia hoje está em avanço, né? Não tem lugar que eu conheça que faça, né? Mas é um método assim totalmente diferenciado. Então a gente tem em 1980 para medir as mudanças de calor, foi adicionado um software às câmeras e quando começaram a ser usadas em pessoas para fim diagnóstico, em 1980, surgiu a necessidade de estabelecer uma diretriz de protocolo e interpretação dessas imagens. Então, em 83, 3 anos depois, foi autorizada, aprovada aí com o exame coadjuvante na detecção de câncer de mama. Então, vai medir a temperatura, né? Então, a gente sabe que uma alta temperatura, no caso de um câncer, automaticamente vai ter uma alta vascularização. Quanto mais alta a vascularização, mais alta será a temperatura. Então, foi conhecida em entidades de peso de medicina em 1990, mais avançado, acoplado à câmera, né? Grandes avanços aí. Então, estudos recentes mostram que 97% é sensível à detecção de mudança do tecido mamário. Então, detecção do câncer de mama inicialmente, diagnóstico de dor, porque um quadro de dor vai aumentar a vascularização, e a detecção de doenças nos estágios iniciais. Então, consideramos o exame de peso até rapidamente se tornando um procedimento adjuvante na detecção do câncer de mama. Então, vem junto com a mamografia. Na Europa, já é considerado uma ferramenta diagnóstica primária na detecção da doença. Então, é colocado uma câmera que vai captar o calor, né, a uma certa distância desse paciente, o paciente despido, e aí vai ter um gráfico de cor, né, que são pseudocores, tá? Então, aqui nesse caso, ó, a gente tem verde, amarelo e uma alta vascularização, vai ficar vermelho também, né? Quanto mais quente, mais vermelho fica e mais aumenta a vascularização. Então, a gente tem aqui um quadro, né, de CA de mama, que bem avançado, desde a região da clavícula, tem região axilar também, abaixo da mama e na região central aqui, tá? E aqui é um paciente por completo, então aqui são os espectros de cor, né? Então, a gente tem 36,5 de temperatura, 35, aqui é uma variável. Então, começa a partir daqui, ó, já tem 25,6 de temperatura. Então, os locais sempre mais quentes são os locais que vai puxar um espectro maior de temperatura. Então, aqui a gente tem, ó, as doenças em estágios iniciais, aqui, ó, na região de lombosacra, né, e região de cervical.